Jesus, na cruz revelaste o teu amor, teu sangue me lavou, deu-me vida eterna. Tua graça me alcançou, me libertou, e hoje vivo pra te exaltar. Minha vida está firmada na palavra da fé, nela eu vou prosseguir. Graça e paz, povo de Deus! Estamos começando mais uma edição do nosso podcast A Voz da Fé. É com muita alegria, é com muita honra que nós damos o bem-vindo a você, querido amigo, querido ouvinte. Eu tenho certeza que você foi abençoado com o podcast passado. E você foi abençoado com esse podcast. Nesta edição, nós vamos falar sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. E o nosso versículo base está lá em Romanos capítulo 8, no verso 14, que diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, com vocês, eu quero convidar de antemão a nossa convidada, que é daqui de Campina Grande, professora do Rema, ela, Monalisa Barbosa. Bem-vindo ao podcast A Voz da Fé. Estamos com Monalisa Barbosa, nossa convidada de hoje, falando como ser guiado pelo Espírito Santo. Então, fique com a gente, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado através dessa palavra. Amém? Então, Mona, primeiramente eu quero te agradecer, você trazer esse convite. Eu vou deixar que a Monalisa se apresente ao pessoal que não conheça, né, possa conhecer a partir de agora. Mona, se apresente ao pessoal. Amém. Eu me chamo Monalisa Barbosa, né, sou casada, tenho 2 filhas e estamos aqui, né, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Esse podcast eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida e você vai ser alcançado pela palavra da fé. Amém. Amém. Bom, né? Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a voz do Espírito Santo, e sempre está alinhado com a palavra. Produz paz, mesmo quando confronta. Mona, como reconhecer a voz do Espírito Santo em meio a tantas outras vozes? Então, em meio a tantas outras vozes, né? A gente vive num mundo e realmente tem muitas vozes, mas nós que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus e reconhecemos a voz dele, do Espírito Santo, que somos filhos dele, né? Então, para a gente realmente escutar essa voz, obedecer, porque quem escuta também é importante enfatizar que Sim. tem que obedecer. Nós precisamos o quê? Ter comunhão. Né? A comunhão faz toda a diferença, porque a partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter comunhão com o Espírito de Deus, né? Porque minha mãe pode ligar para mim agora. Sim. Outra pessoa pode ligar, melhor dizendo, para mim, se passando por minha mãe. Mas eu conheço a voz da minha Amém. mãe. Isso. Porque eu tenho intimidade com a minha mãe. Amém. Então pode qualquer pessoa ligar para mim agora, se passando por minha mãe, mas eu vou saber que não é minha mãe. Amém. Porque eu tenho intimidade com ela. Então, a forma de eu escutar, de eu saber quem é a voz, discernir, é tendo comunhão. Né? E todos que são filhos de Deus, ouvem a voz do pastor e escuta a voz dele. E obedece. Então, não só a importância de escutar, mas também de obedecer. Porque se você só escutar e não obedecer, aí também já é errado, né? Porque tem que escutar e obedecer. Verdade. Amém? Faz parte dele. Faz parte. Porque obedecer à intimidade, por isso que a oração em outras línguas ela é tão interessante. Porque quando você ora em outra língua, você fica muito sensível à voz do Espírito. A voz do Espírito. E você conduz, né? Isso. A voz do Espírito Santo, ele nos conduz a vencer a carne, Isso. a carnalidade. Isso Né? mesmo. Gálatas, no capítulo 5, verso 16, diz assim: andais em espírito, e não na concupiscência
Não, desculpa. Gálatas 5,16 diz: andai em espírito e não na cúmplices da concupiscência da carne. Por isso que nós devemos andar no espírito, não na Isso carne. mesmo, não na carne. Andar no espírito, né? E é muito importante essa oração em línguas, Sim, né? Porque quando você está em oração em línguas, você está se conectando com o Espírito Santo, sim. né? Você está ali interligando, né? É um telefone sem fio, verdadeiramente, né? É um acesso liberado, né? Para você ter essa sensibilidade de escutar a voz do Pai e Amém. obedecer. E a oração em línguas faz toda a diferença no ser guiado pelo Espírito. Então dizemos, tem uma frase aqui que eu notei, Mona, muito interessante, que ela diz assim: quando mais comunhão, mais sensibilidade. Pois a intimidade gera discernimento. Olha só que Isso. forte. Quanto mais comunhão, ou seja, quanto mais eu me relaciono com o Pai, né, com o Espírito Santo, mais o quê? Com mais intimidade gera discernimento. Mais eu vou ter discernimento. Discernimento, isso. Então, discernir o quê? Discernir as vozes que eu estou escutando. Isso. Né? Discernir um direcionamento que eu estou recebendo pelo Espírito. Será que realmente é para ir por esse caminho? Será que realmente é para me tomar essa decisão na minha vida? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é guiado pela voz do Espírito de Deus, não pelas nossas emoções, Isso. não pelos nossos querer. Isso. Porque às vezes também o nosso querer é até legal, mas não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Isso. Entendeu? Então, o ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né, faz toda a diferença nessa parte aí. Amém. Amém. Então não podemos dizer assim, que quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Ele nos conduz a uma verdade absoluta. Porque muitas pessoas hoje não andam no Espírito. Estava até conversando com a Edicleide Estirra atrás, que muitas pessoas hoje ainda acham, são guiados por profetas. Mas nós estamos o quê? Na nova aliança. Uma aliança verdadeira, que é a vinda de Jesus. Ou seja, muitas pessoas ainda estão vivendo uma prática da antiga aliança, vivendo por profeta. Esses dias mesmo, uma pessoa me ligou, desesperado, porque recebeu uma profetada. Olha só, eu falei assim: testifica no teu espírito. Se não testifica, lance fora. Não é? Isso mesmo. E o ser guiado pelo Espírito, né, que é, como você acabou de falar, é você sondar o seu espírito. Isso. Né? Antigamente, na antiga aliança, o pessoal era guiado através dos profetas, porque o Espírito Santo ainda não habitava dentro. Isso. Né? Hoje não, hoje temos o Espírito dentro, né, habitando dentro de nós, e nós precisamos ser guiados por ele. Não que pessoas não sejam, né, não venha trazer uma palavra da parte do Senhor, mas antes, até eu mesmo, eu vou me colocar aqui, antes mesmo de eu receber palavras de pessoas que são homens e mulheres de Deus, antes de o Espírito ele me anuncia. Antes isso. Antes de. Entendeu? Então, assim, o maior profeta que existe é o Espírito Santo dentro de vocês. Isso. Né? Então, hoje a gente é guiado pelo Espírito, né? Com uma profecia, com algo que está para acontecer no futuro, pelo Espírito. Isso. Tá bom? Então, hoje a gente não é mais guiado por homens, mas pelo Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu creio que você está sendo abençoado através dessa palavra, como ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, ele diz assim. Declara: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ser guiado pelo Espírito é decidir pela fé, submeter desejo à palavra e buscar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Mona Lisa, qual é a diferença entre ser guiado pelo Espírito e agir pelas emoções? Então, estamos num mundo que tem muitas vozes. As emoções, elas sempre vai além, né? E assim, nós que somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, a partir do momento que recebemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo, né, eu já falei, ele vem habitar, precisamos subjugar nossa carne. Amém. Porque as emoções não é nada mais, nada menos que a sua carne prevalecendo contra o Espírito. Né? Ele vai calar a voz do Espírito. Amém. E a partir do momento que nós se dedicamos ao Espírito, você vai ser conhecido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, né? E fazendo a vontade do Espírito e não da carne.
Amém. Né? Então, nós precisamos mesmo estar com essa consciência que precisamos mesmo, né, dominar a nossa carne e deixar o Espírito Santo nos guiar. E como é que ele nos guia? Trazendo paz. Ele vai dar uns direcionamentos, mas vai ter paz nesse direcionamento. Amém. Né? Vai ter paz, vai ter alegria, vai ter regozijo no Aleluia. Espírito Santo. Né? E a gente precisa realmente subjugar a carne. Amém. Porque as emoções, elas estão aí, ó. As emoções, elas estão no ar. E Rick Renner, ele fala algo que ele diz assim, que um passarinho ele pode até vir sobre a nossa cabeça. Verdade. Só não podemos deixar ele fazer o ninho. Olha aí. E esse ninho, né, realmente é as nossas emoções. Deixar que as coisas do mundo invadam a nossa mente, né? Até Satanás mesmo lançando coisas sobre a nossa mente. Mas eu vou te dizer que a seta do diabo e as vozes podem até vir, mas cabe a mim e a você, né, dar uma ordem de comando, porque a autoridade foi nos dada. Temos a autoridade de Sim. novo. Sabe? Quando Amém. Jesus ele veio à Terra, né, ele pegou de volta a nossa autoridade, Aleluia. que Adão ele tinha entregue para o diabo, e ele trouxe de volta essa autoridade e nos entregou. Aí disse, agora é sua autoridade. Sim. Nos devolveu de volta. Então nós que somos filhos de Deus, nós temos autoridade para dizer, ei, diabo, aqui não. Amém. Hoje eu não sou mais guiada pela carne. Amém. Eu sou guiada pelo Espírito. Então tudo que eu vou fazer vai ser pelo Espírito. Amém. E não pela carne. Isso. E as emoções, ela tem que se calar. Isso. Até para você escutar a voz do Espírito, você tem que calar as vozes das emoções. Amém. Olha. Entendeu? Porque se você for tomar decisões ou está escutando sempre a voz da carne, né? O Espírito, ele vai falar, mas você não vai escutar. Por quê? Porque as emoções estão falando mais alto do que a voz do Espírito. Amém? Amém. Então podemos dizer que agir na emoção é reagir impulsivamente. É agir naquela emoção que vem. Igual eu falo, tomar decisões baseadas no momento. Confiar no seu próprio coração. Sim. E não com o espírito diz. Isso. E isso que nós temos que tomar cuidado. Isso mesmo. E em Efésios 6:10, né, ele fala muito da armadura. E na questão da armadura ali tem o capacete da salvação. Sim. Né, que é o quê? Proteger a nossa mente, é blindar a nossa mente. Né, que é nisso aí, nas emoções. Quando ela vir, a gente tem que realmente, opa, calma, não é assim. Eu vou blindar a minha mente, eu vou colocar o capacete da salvação e eu vou falar contra vozes contrárias. Isso. Né? Então, a gente precisa realmente estar nos policiando. Bem. Eu digo que isso é a gente se policiar. Guardar as emoções, colocar ela no cantinho dela e Sim. deixar o Espírito falar mais alto. Amém. E tem uma frase que diz assim, o espírito guia pela verdade. E as emoções reagem pelo sentimento. Isso. Guia pela verdade. Ou seja, você sendo guiado pelo Amém. Espírito, sempre vai ter verdade. Sim. Entendeu? Então, a verdade ela vai prevalecer, independente de. Amém. Isso. Independente das circunstâncias, independente do cenário, seja guiado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai te direcionar Amém. à verdade. Amém. E a verdade, ela sempre vai vir com uma palavra de Deus. Isso. Confirmando a palavra de Deus na sua vida. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Que palavra. Vamos para a terceira pergunta. Ele fala assim, o medo e a emoção humana. O medo é uma emoção humana. Mas em 2 Timóteo 1:7 diz assim, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Paulo teve portas fechadas Sim. antes de receber a direção para a Macedônia. O Espírito guia, mas nem sempre revela tudo de imediato. Ou seja, o Espírito Santo nos protege do que está lá na frente. Né? Paulo ele foi impedido pelo Espírito. Por quê? Porque o dia de amanhã o Senhor já esteve lá. Sim. A gente ainda vai passar por lá, mas ele já esteve. Aleluia. E o Espírito Santo, ele conhece Amém. o que Deus tem para a nossa vida. Amém. Entendeu? Então ele foi paralisado para quê? Para não seguir adiante. Isso. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus não nos deu espírito de medo. Então, espírito de medo não é espírito de Deus. Não foi Amém. criado por Deus, mas Aleluia. pelo diabo, pelo século desse mundo. Isso. Entendeu? Então, nós não podemos deixar o Espírito de Deus invadir nossa vida. Amém. Invadir nossas emoções, invadir nossas decisões. Amém. Não vou porque eu estou com medo. Medo não é de Deus. Justamente. Medo é do diabo.
Entendeu? Então, nós precisamos entender que Isso. medo, o espírito de medo, não faz parte da nova criatura. Isso. Por quê? As coisas velhas se passaram. E tudo se E fez. tudo se fez novo. Então, Amém. o espírito de medo não faz parte da minha natureza. Não faz. Amém. Né? Então, o espírito de medo. E o espírito de medo não faz parte do meu Espírito Amém. Santo. É possível ser guiado pelo Espírito e ainda sentir medo? Essa é a pergunta. Sim. Então, é possível ser guiado pelo Espírito e sentir medo? Essa é a pergunta. Isso. Então, se eu sou guiado pelo Espírito, eu não posso sentir medo. Isso. Quem está me guiando? É o Espírito Santo ou é o medo? Entendeu? É. Então, eu tenho que entender. Quem eu faço parte de que mundo? De que século? É. Quem é o meu pai? Meu pai, ele me guia por medo? Não. Ele me guia pelo Espírito. Amém. Paz. Amém. Entendeu? Então, o espírito Uau. de medo não faz parte Então, de você. receba aí você aí essa lapada que muitas vezes fala assim, rapaz, eu tô com um pressentimento. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô, sabe, aquela dúvida? Aí a dúvida mistura com o medo. Então, o certo é você parar, orar e perguntar ao Senhor. É isso mesmo. De fato. Sentiu paz, tem alegria, ainda tem dúvidas. Por que você vai tomar essa decisão se você ainda tem dúvidas? Se você é guiado pelo Espírito. Entendeu? Então, assim, cala as emoções, que foi aquilo que a gente já falou, Sim. e seja guiado pelo Espírito. O Senhor, ele sempre vai estar comunicando o que fazer Amém. e o que não fazer. Porque também a gente precisa entender que a gente precisa também de um não da parte do Senhor. Sim. Porque Paulo, ele foi impedido, então ali foi um não. Foi um Não é a hora, não é o tempo. Então, assim, se você está querendo tomar alguma decisão e sabe que ainda não é a hora, não é o tempo, Não para. pare. Isso. O tempo certo vai chegar. Isso. Isso pode até acontecer na sua vida. O tempo ainda não é esse. Então, para. Paulo, ele foi parado. Sim. Mas depois ele deu continuidade. Por mais que você também tente mudar a rota, você vai mudar a rota guiado pelo Espírito. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é guiado pelo Espírito. Amém. Paulo, ele foi depois e fez o que tinha que fazer. Isso. Porque ele foi proclamar o evangelho. Isso. Mas ele não foi naquele exato momento, porque ali ainda não era o tempo. Então, muitas coisas na nossa vida, a gente toma um impulso de fazer, mas nem sempre é o tempo. Calma. Existe o modo, o momento e a estação, né? Exato. Pronto, uma outra frase aqui muito interessante, fala assim, a coragem não é a ausência de medo. Obedecer mesmo sentindo medo. Que às vezes a pessoa fala assim, rapaz, mas será que eu vou fazer tal coisa, mas ainda estou com uma dúvida. Obedeça. 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 Como você falou, se o tempo não é agora, obedeça, não vá. Isso. Pare ainda que você esteja com medo, mas o sentido é obedecer. Isso. E não tenha receio de parar mesmo, sabe? Quando Deus dizer assim, ó, pare, obedeça. Quando ele falar assim, continue. Amém. Por mais que você não veja assim, que é porque sempre a gente coloca as impossibilidades Sim. nossas, né? A gente olha muito para o cenário. Sim. Não, mas o cenário não está favorecido. Nem sempre que vai acontecer na nossa vida, Basta o dar conta. cenário é favorável. É, isso. Mas se o Espírito Santo está guiando, faça. Amém. Então, a melhor coisa da nossa vida é a obediência. Amém. E a obediência, ela traz bênção. Amém. Ela abre porta, mas também ela fecha porta. Isso. Amém? Amém. Ei, amados, espero que você esteja sendo abençoado, amém? Vamos para o nosso último bloco, então fique com a gente. Eu sou a voz da fé, proclamando que Cristo é o Senhor. Ergo minha voz em rendição, somente a ti. Voltamos! Espero que você esteja sendo abençoado, amém? Não esqueça de curtir, compartilhar e de seguir a gente se você não segue, amém? Vamos continuar? Sim. Hebreus, no capítulo 12, verso 6, diz assim, porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todos os filhos que recebe. O 7. E suportais a disciplina de Deus,
vós trata como filho, pois qual é o filho que há de um pai que não corrige? Sabe? Aqui hoje, no 4, corrigir quem ama. A correção do espírito não humilha, não condena. Mona Lisa, então podemos dizer que o espírito pode nos corrigir? Sim, não só pode, como deve. Né? Como ele falou aí, qual é o pai que não corrige o seu filho? Sim. Então, assim, diz que a partir do momento que nós entregamos nossa vida, nós somos, a partir de, somos filhos. Amém. Né? E ele é o nosso pai. Então, se eu tenho uma filha, que eu tenho, né? E minha filha está começando a ir para caminhos errados, qual é o meu papel? Corrigir. Chamar para perto. E a correção do Senhor, né, não é para te condenar, é para dizer, ó, filho, está errado, esse caminho não é aí. Então eu puxo para perto para te colocar novamente no caminho e dizer, segue. Amém. Né? Isso. Onde o Salmo, ele fala que o cajado do Senhor, ele puxa. Oh. Né? Então a correção do Senhor é isso, é ele puxar para perto. Porque a ovelha, ela não pode se perder. Isso. E se ela sai do caminho, ele deixa as 99, mas vai buscar ela. Amém. Porque ele ama. E qual é o filho que vai... Um filho pequeno, vamos dar um exemplo aqui. Ele vai colocar o dedinho na tomada e o pai fica rindo, olhando, achando engraçado. Não existe. Você que é pai, eu que sou mãe, um filho quando vai fazer algo de errado, você não quer que ele se machuque. Isso. Você não quer que ele caia, você não quer que ele tropece, né? Você não quer que ele venha à morte. Isso. E você Olha não só. quer que isso aconteça. O que é que você faz? Primeiramente, quando o filho vai colocar o dedo na tomada, se o pai não está perto, ele grita. Bicho, Aí não! Porque ele sabe que ali tem uma descarga que o filho pode até morrer. Justamente. Nessa descarga elétrica. Então, essa correção do pai é para te proteger. E eu e você temos que ser humilde de coração, escutar a voz do Espírito, entender a correção e voltar para o caminho. Isso. Porque não adianta eu dizer que eu estou no caminho, o pai querendo trazer para perto, porque eu saí do caminho e não querer voltar. Isso. Não, temos que ser humilde de coração. Amém. Para entender e vir para perto novamente do pai. Amém. Porque o filho tem que estar com o pai. De fato, é como você falou, né? Precisamos ouvir. Sabe que muitas vezes as pessoas não estão tendo tempo para ouvir Deus. Isso. As suas atividades do dia a dia estão tão atormentadas. E quando tem 5 minutos, 10 minutos, aí eu te pergunto, como que uma pessoa dessa vai ter tempo de comunhão com o Espírito? Como que a pessoa vai se discernir com o Espírito para não fazer o caminho, para não ir para o caminho errado? Porque quando você tem comunhão com o Espírito, você está sabendo que você tem uma sensibilidade maior. Sim. É isso acontecendo. Hoje o Isso. mundo está tão agoniante que o mundo não as pessoas não estão tendo mais tempo para Deus. Sim. O tempo de comunhão, como Sim. você falou, né? O tempo de entrega, o tempo de aprender. O tempo também de sentar para escutar. Isso. Né? Pessoas, elas estão perdendo, né? Estão deixando essa parte de lado, que não é para estar de lado, é para estar ali, alinhado com o Senhor. Né? E assim, tantas coisas no mundo acontecendo, e a gente deixando ser envolvido pelo mundo. Justamente. E isso não pode acontecer. Né? Então, o conselho que eu dou para mim e para você, para nós aqui, né, Cleodemar, Sim. a gente precisa realmente, agora é o meu tempo com Deus. Isso. Agora eu vou parar. Agora eu vou calar essas vozes. Porque eu preciso ter comunhão com o meu Pai. Amém. E isso. só se afasta do Pai quem não tem comunhão. Verdade. Porque não está escutando a voz do Pai. Isso. Ele está falando, ele está gritando. Né? Assim como eu dei o exemplo aqui de gritar. Uma mãe ou um pai, quando está perto de um filho que vai colocar o dedo na tomada, ela grita. Porque ela não tem o tempo de chegar até lá. Entendeu? De dar a mão, de tirar. Isso. E muitas vezes o Espírito Santo está aí tentando falar, trazer para perto e você não está escutando. Verdade. Então, assim, para. Quem está roubando o teu tempo? Porque eu digo que isso é roubar o tempo. Isso. O tempo que você tem com o Senhor é precioso. Amém. Nós precisamos priorizar esse tempo com Deus. Amém. Amém? João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo que tenha dito. O Espírito, ele sempre vai
nos convencer, a direcionar e a nos consolar. Isso. Exatamente, é isso que você falou. Isso mesmo. Mas o Espírito Santo, o Consolador, ó, o Espírito Santo, ele é consolador. Consolador. Ele é mestre, ele é conselheiro, ele é nosso advogado. Amém. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele tem várias funções, né? Que vai nos guiar a toda a verdade, que vai nos trazer para perto, né? Que vai nos direcionar Amém. em todo momento de nossa vida. Então, é fundamental, né? Você trazer essa passagem aí, que o Espírito Santo, aquele que conhece o coração do Pai. Quem conhece o coração do Pai é no seu Espírito Santo. Verdade. Ele conhece. E ele habita dentro de mim e dentro de você. Amém. Há duas frases, uma que não coloquei aqui, mas uma vi agora. Foi um gabinete com o meu pastor. Ele me disse uma frase que marcou muito a minha vida, que até hoje eu tenho marcado no meu espírito. Ele me disse assim: nunca leve o Espírito Santo aonde não levaria você. Que forte. Isso, forte demais. Nunca leve Nunca leve. o Espírito Santo aonde ele nunca levaria você. Isso mesmo. Aí é uma pergunta. Para onde nós estamos levando o Espírito Santo? Porque ele habita. Isso. Ele faz morada. E nós somos a casa, o templo dele. Olha só. Para onde nós estamos levando ele? Isso é muito É bom muito para forte. se pensar. É. Né? E eu deixo essa reflexão para você essa Verdade. noite. Viu? Para onde você está levando o Espírito Santo? Será que realmente é o lugar que ele iria te levar? Te conduzir? Isso. Vamos pensar. É bem forte. Bem forte. Se sentimos um incômodo santo, um alerta interior alinhado à palavra, pode ser o Espírito Santo nos ajustando. E é isso. O Espírito Santo ele vai sempre testificar. Isso. Ele vai sempre nos guiar Isso. em toda a verdade. Isso mesmo. E eu trago isso aí como um sinal, né? Um Sim. sinal de trânsito. Ele está ali alertando, né? É. Se é verde, avance. Se é amarelo, preste atenção. Se é vermelho, pare. Pare imediatamente. Rápido, porque pode acontecer um acidente gravíssimo e pode ter óbito. Meu Deus. É forte, Brasil. É forte. Vamos para a próxima. Romanos Bora. 8, 26 diz assim: da mesma forma que o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Aleluia. Eita, aleluia. É forte, Mona Lisa. Forte. O que muda quando decidimos depender diretamente do Espírito? Aí ele diz, né? O Espírito Santo vai te guiar na oração, porque você não sabe como orar. É. Né? Então, a oração em línguas faz toda a diferença. Faz. O Espírito Santo vai nos conduzir a orar coisas que a gente nem imagina que deveríamos orar. Ora. Em Jeremias 33:3 diz: clame a mim, que eu vou te responder. Coisas grandes e ocultas. Mas quem é que vai revelar essas coisas grandes e ocultas? O Espírito. Amém. Entendeu? Justamente. Então, esse orar, esse se entregar, né, essa busca diária com o Espírito Santo faz toda a diferença. Amém. Né? Então, assim, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador para Amém. orar de fato e de verdade. Aquilo que o Senhor, ele quer, né, trazer clareza para nós, ele quer Amém. nos antecipar. Então, tem coisas na nossa vida, porque a gente é guiado pelo Espírito, tem antecipação do Senhor. Amém. Entendeu? Então, o que vai acontecer amanhã, muitas vezes ele já tem nos antecipado. Sim. Por quê? Somos guiados por ele. Isso. Temos comunhão com ele. Sim. Conhecemos a voz dele. Escutamos e obedecemos. Justamente. Então, se prepare. Porque a partir do momento que, se você, né, não está tendo essa comunhão, volte a ter. Amém. Porque a partir do momento que você voltar a ter, coisas serão antecipadas antes de acontecer. Amém. E eu creio. Guiados pelo Espírito, viu? Gálatas 2, 20 declara que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Podemos dizer, quando dependemos do Espírito, há uma transformação contínua, ela é contínua, é sempre. Há sensibilidade espiritual e há frutos visíveis. E a carne perde a sua força. Isso. Não vivo mais eu. Ou Mas seja, Cristo. não é mais a minha vontade, não é mais o meu desejo. A minha vida não me pertence mais. Amém. Não É vivo isso. mais eu, mas Cristo Aleluia. vive em mim. Então, a partir do momento que você tem essa consciência que você não é mais guiado pela sua carne, pelas suas emoções, pelo seu desejo, que você não é mais dono da sua vida, Amém. que Cristo vive em você, então ele vive, ele habita, e a partir daí que você entende que qualquer decisão que você for tomar tem que ser
Guiado por Pelo ele. Espírito. Guiado pelo Por ele. Espírito. Entendeu? Então, assim, Cristo, ele vive em mim. Isso. Amém? A nossa mente, Aleluia. ela tem que ser renovada. Com a palavra. Todos os dias. Com Isso. a palavra. Mas o Espírito, ele já é renovado. Somos uma nova criatura. Amém. Né? Então, assim, se você é uma nova criatura, você entende isso, deixa Deus ser Então, o Deus da tua vida. Porque muitas pessoas, acontece o seguinte, nós almoçamos, tomamos café da manhã, almoçamos, tomamos café da tarde, jantamos, e às vezes até lanchamos, né, depois de dormir. Olha quantas refeições, 5. 5. Mas e aí o Espírito Santo? Quantas refeições está tendo? Quantas palavras que você está dando para ele? Para se alimentar? Isso. Por isso. Isso mesmo. Porque quando você mais alimenta o Espírito através da palavra e através da oração, mais forte você vai ficar. Isso mesmo. A sua carne, de fato, ela vai ser modificada. E às vezes não estamos dando nem um lanchinho para o Espírito Santo. E quantas refeições você não está dando para a sua carne? Verdade. E deixando o seu espírito passar fome. Verdade. Entendeu? Então, às vezes, não damos nem um lanchinho para o Espírito Santo. Não é? E isso é muito perigoso. Perigoso. Aí eu chamo uma zona de perigo. Né? Você está realmente aí em um precipício. E isso é muito perigoso. Tenha cuidado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma frase: a vida deixa de ser dirigida por impulsos e passa a ser conduzida por propósitos, direções através do Espírito Isso. Santo. Deixa de ser dirigido pelo impulso. Ou seja, eu vou fazer isso, deu aquilo na telha, como a gente fala aqui, isso. eu vou e faço. Não é? É. Deu, vou fazer isso, vai e age. Mas a partir do momento que a gente é dirigido pelo Espírito, como a gente já falou, não é mais nossas emoções. Isso. É o Espírito que vai guiar. Justamente. Aleluia. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é ter uma vida segura nele. Amados, eu quero te falar algo para você hoje. Seja guiado pelo Espírito Santo. Deixe ele te conduzir em toda a verdade. A melhor forma, como a Mona Lisa falou, é calar outras vozes. Ele ouvir a voz do Espírito. Amém? Mona, eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite maravilhoso desse podcast, A Voz da Fé. Agora eu quero deixar com você as suas considerações finais. Amém. Então, eu que agradeço, né, Cleudemar, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui compartilhando da palavra de Deus. E eu tenho certeza que vocês aí foram muito abençoados, em nome de Jesus. Eu só quero deixar uma reflexão aqui para vocês. O Senhor Jesus, ele foi conduzido, né, pelo Espírito para o deserto. Isso. E a partir daquele momento, ele foi realmente, né, o diabo realmente ele veio ali confrontar Sim. Jesus. E sempre que ele confrontava Jesus, Jesus ele ia com o quê? Com a palavra. Isso. Mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito. E em momento nenhum ele negociou. Justamente. Entendeu? Então, o que eu deixo para você é não negocie. Amém. E quando vinham as vozes, né, do diabo mesmo, falar algo para você, aí você fala o quê? A palavra. Amém. Você combate com a palavra, né? E eu sempre gosto de falar da fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sim. Então, o conselho que eu te dou hoje é escuta a palavra. Isso. Fala a palavra. Declara a palavra na sua vida. E deixe realmente, de fato e de verdade, ser guiada pelo Espírito. Amém. Amém? Então, Pai, eu te dou graça, Senhor, por cada um que aqui está, que vai escutar essa palavra, seja manhã, tarde, noite, madrugada, não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, Senhor, o que está no coração deles. O Senhor sabe, Pai, aquilo que precisa ser ajustado, alinhado, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, essa palavra transformando vida, alcançando vida, Amém, Deus. trazendo ajuste àquilo que precisa ser ajustado, Amém. apertando aquilo que precisa ser apertado, Oh, Senhor. aleluia. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Eu declaro, Pai, a tua palavra, Senhor, entrando e separando aquilo que precisa ser separado nessa Em noite. nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós já te rendemos graça, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Por esse podcast, por essa visão, Senhor. Eu Amém, declaro, Deus. Pai, essa visão expandindo, Amém, Pai, Deus. nos 4 cantos do mundo, Senhor, em Amém, nome Deus. de Jesus. E pessoas se achegando, porque a tua palavra precisa ser transformada, as Amém, pessoas precisam ser alcançadas pela tua palavra, e eu declaro pessoas chegando para que isso aconteça de forma sobrenatural. Em nome Hoje de não é Jesus. um podcast natural, mas é sobrenatural. Amém, Deus. Cada podcast que você vai escutar vai ser sobrenatural, porque é a palavra de Deus Em nome sendo de lançada. E eu declaro em nome de Em nome de Jesus, Jesus. essa palavra transformando a vida de vocês. Amém. Amém.
Amado, só quero te fazer um convite. Você que, como sempre eu digo, né, aqui na Paraíba, já ouvi falar, você que caiu de paraquedas nesse vídeo, e que não foi de paraquedas, foi o próprio Espírito te induzindo a você assistir ele hoje. E não fez Jesus como o Senhor, o seu único e suficiente Salvador. E para você ser guiado pelo Espírito Santo, de fato você precisa nascer de novo. Você precisa aceitar a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. É reconhecer que Jesus Cristo, ele é o meu e o seu Salvador, e nosso Salvador. E ele, de fato, ele quer fazer morada na tua vida. Então, se você aceitar Cristo como o teu único e suficiente Salvador, faça essa oração comigo agora. Pai, obrigado porque eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu te reconheço, Senhor, que o Senhor é o Rei da minha vida. E escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. E se você fez essa oração, escreva aqui embaixo seu nome, que a gente vai tentar entrar em contato com você para te direcionar você a uma igreja próxima, para que você possa ser acompanhado. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um resumo bem rápido do que nós falamos hoje. Ser guiado pelo Espírito Santo é um relacionamento diário. É submissão diária. É viver pela palavra e não pelas emoções. É que hoje você decida ouvir a voz e trazer a tua vida a uma direção e um propósito maior. Amém. Obrigado, você que assistiu até aqui. Obrigado mesmo. Mais uma vez, Mona Lisa, obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Deus abençoe. Eu espero que você tenha sido muito abençoado nesse podcast. Olha, deixa eu falar algo para você. Na tela a seguir, já vai aparecer para você aí. Temos um outro QR Code que também vai te levar você direto para o Instagram. E o outro QR Code, ele vai levar você para nosso canal no WhatsApp e também no Telegram. Você pode estar seguindo as nossas páginas nas redes sociais para que você possa ficar bem ligadinho em tudo que vamos fazer. Então, não fique de fora dessa, viu? Que essa a voz da fé fica por aqui e nós nos vemos na próxima edição e muito em breve. Tchau!